De volta com o programa Tudo Posso, vamos falar de saúde. Use travesseiros baixos, distribua o peso igualmente nos dois braços. Quanto mais alongamentos você fizer, melhor. Durante o nosso dia a dia, descuidamos do básico e acabamos adquirindo vícios de postura e doenças como artrose, artrite reumatoide e outras, fibromialgia, que quanto mais cedo forem corrigidos, melhor será a nossa qualidade de vida. E para dar dicas para você viver mais e melhor, sem dores no corpo, ossos e articulações, nós estamos recebendo a professora de reumatologia da PUC de São Paulo, Juliana Schultze, e o também professor da PUC de São Paulo e fisioterapeuta, Rodrigo Andrade. A gente vai começar aqui falando com a doutora Juliana, esclarecendo algumas questões com relação à osteoartrose. É isso, doutora? Isso. Osteoartrose, que é a primeira. Exatamente. A gente vai explicar aqui o que acontece e o Rafael do outro lado vai lá com o Rodrigo, vai explicar como a gente pode resolver. Isso. Tá bom? Então Tá bom. Vamos começar. Vamos. Osteoartrose. Osteoartrose ou Osteoporose. osteoartrite são termos que a gente pode encontrar tanto um quanto o outro e os dois estão corretos. Tá. Que é diferente da osteoporose, né? Ah, tá. Mas por que chama osteo? Ósteo que vem do Do osso. osso. Do Ah, osso, tá. exatamente. Por exemplo, a osteoporose é um osso poroso, é um osso que tem uma diminuição da mineralização. fraco, que fica né? fraco, exatamente, mais fácil de quebrar. Que é diferente da osteoartrose. Na osteoartrose, a gente tem um comprometimento principalmente da cartilagem. Numa fase inicial, a gente tem um pouquinho de inflamação e essa cartilagem vai sendo destruída. O que acontece? A cartilagem, se a gente for pensar no joelho, né? Então a gente tem dois ossos que estão em contato. Essa cartilagem, ela serve para auxiliar o deslizamento entre os dois ossos. Se a gente não tem uma cartilagem saudável, esse osso vai começar a ter atrito e vai começar a desgastar. Então, o indivíduo vai ter dor, vai ter rigidez. Então, um dos sintomas, quando ele acorda de manhã, ele sente que está rígido, está duro. E essa rigidez, daqui a uns 10 minutos, passa. Então, conforme ele vai se movimentando, isso passa. E daí, essa osteoartrose, ela vai ter uma progressão. Então, no início, tem essa lesãozinha da cartilagem, que começa com um processo inflamatório. E se a gente não cuida, isso vai progredindo e vai atacando outras estruturas da articulação. Ligamento, cápsula. E esse problema vai ficando mais crônico, né? Então, tendo, inclusive, lesões no próprio osso. Por que acontece essa inflamação? São pessoas que têm algum problema específico ou em determinado tempo da vida todo mundo vai ter? Como que é? Sim. Para ter uma ideia, no Brasil, a gente tem 15 milhões de pessoas mais ou menos que sofrem de osteoartrose. Bastante gente. E quais são os fatores de risco? Então, pensando, quem que pode desenvolver? Então, com o aumento da idade, isso tende a aparecer mais. A gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo massa muscular, a gente vai usando mais essa articulação, então a idade é um fator. O excesso de peso, então os indivíduos obesos, se a gente for pensar no joelho, na coluna, eles têm uma sobrecarga maior. Pode ter causa também por trauma, então vamos dizer que o indivíduo teve uma fratura, fez uma imobilização e esse osso foi reparado e ficou desalinhado. Então, vai ser essa articulação, no caso, ela vai ser uma articulação que vai ter uma sobrecarga por um desalinhamento. E as próprias deformidades posturais. Então, se for pensar no indivíduo que tem aquele joelhinho mais torto, sabe? Mais aberto. Ou em X, que é o valgo, ou o varo, que é aquele joelho mais aberto, ele vai ter uma sobrecarga maior naquele joelho por causa dessa alteração postural. Então, ao longo do tempo, isso vai acabar prejudicando. E qual é a pior consequência de quem tem isso? Olha, se não for tratado, na fase inicial é o ideal. Começou a sentir alguma alteração, rigidez, tratar. Quando não trata, que é o que normalmente acontece, a pessoa só vai procurar quando ela já está com incapacidade. Então, às vezes, ela tem dificuldade de andar, dificuldade de executar. Ela pode ficar sem andar? Pode. Às vezes, a solução é colocar uma prótese, por exemplo, dependendo do nível de desgaste que ela tem nessa articulação. Nossa, e é só a cartilagem, então? Não, então nessa fase final é a cartilagem, é o próprio osso que já vai começar a ter trauma, ele vai já ter lesões, ligamento, cápsula, todas as estruturas que estão envolvidas na cartilagem. E dói muito, né? Dói muito, dói muito.
Dói muito. É aquela dor que quando está muito frio, os ossos parece que estão quebrando, assim, mais ou menos? Ou pior? Quando a pessoa está nessa fase aguda, sim. Porque o que acontece? Tem um processo inflamatório lá. Sempre que a gente tem inflamação, quais são os sinais da inflamação? Edema, então incha, fica com excesso de líquido. Rubor, que a gente chama que é a vermelhidão. Dor e perda de função. Então, a gente tem tudo. Você vai perceber que o joelho está... Quando você percebe que ele está quente e muito dolorido, provavelmente ele está numa fase aguda de inflamação. Então, nesse momento, até pelo edema, vai ser mais difícil ainda de mexer. Então, pode ser incapacitante, sim. Nesses casos mais graves, que a pessoa não tratou. Tem gente que tem que ser afastada do trabalho. Tá. E por como causa que disso. trata? Tem remédio para isso? Tem. O ideal, na fase inicial... Tratar o quê? A inflamação. Como ele começa com uma inflamação, então a gente tem que pensar em tratar essa inflamação. Então, isso pode ser via medicamentos, né? Então, o reumatologista que vai recomendar o ideal, mas a gente também tem que pensar, pensando nos fatores de risco. Então, alteração postural, sobrecarga na articulação. Então, o ideal é a gente tentar tratar desses fatores para evitar que essa pessoa piore esse quadro. Então, por exemplo, fazer um reequilíbrio muscular. Se ela tem, por exemplo, no joelho, estou falando bastante de joelho porque é uma das articulações que a gente mais tem, mas tem na coluna, tem no dedo. Gente que trabalha muito mexendo, fazendo esse movimento de pinça, às vezes tem artrose nessa articulação aqui do dedão. Então, fazer um reequilíbrio muscular, usar agentes anti-inflamatórios, se não for tomar remédio, pensando na fisioterapia, por exemplo, que é a nossa área, trabalhar com gelo, TENS, eletroterapia, fazer um trabalho de reequilíbrio postural, adaptações no ambiente, no trabalho do indivíduo. Então, se ele carrega muita carga e ele tem uma artrose na coluna, ou a gente tem que readaptar o trabalho desse indivíduo ou ensiná-lo a carregar essa carga da maneira adequada. Né? Pensar numa dona de casa que se agacha muito. Então, será que a gente não consegue fazer mudanças no ambiente de trabalho dela para que ela pare de fazer tantos movimentos repetitivos? Entendi. Bom, o Rafael, ele está com Rodrigo, que é fisioterapeuta, professor também da PUC, e ele vai falar como a gente faz, né, em termos de fisioterapia, para melhorar um pouco essa artrose. Vamos lá então, o doutor Rodrigo já está aqui com a gente. Rodrigo, boa obrigado tarde. mais Obrigado uma vez pela participação. Eu agradeço, obrigado realmente, né? Porque vamos tentar pela solução, né? Sim. Fisioterapia vai conseguir resolver tudo isso, Rodrigo? Olha, ela vai dar uma melhor qualidade de vida para esses indivíduos. Uma vez que essa artrose ela já está bem instalada, né? A pessoa já tem uma deformidade nessas articulações, a gente vai ter que agir tanto na inflamação, porque o que acontece? Esse indivíduo, ele tem uma inflamação que é crônica, mas tem episódios que ele se torna agudo. Então, assim, por mais que essa dor ela acontece sempre, ele tem um processo inflamatório acontecendo por essa deformidade, em alguns movimentos, ou a pessoa excedeu demais a carga, ou por causa do trabalho, ou caminhou muito, ela pode agudizar essa dor. Então, daí, se for nesse caso, a gente vai trabalhar de uma forma mais local, com aparelhos da fisioterapia que são anti-inflamatórios, são analgésicos, e eles, de alguma maneira, eles vão fazer com que a pessoa não precise tomar tanto medicamento. Vamos pensar que a artrose pode começar, muitas vezes, em uma pessoa jovem. Aliás, a doutora Juliana falou que as causas podem ser inúmeras, né? Várias, Sim. né? Vamos dar um exemplo a bem gente tem, prático. a gente tem a questão da idade, ok. Mas, por outro lado, a gente tem até o atleta, né? Nele que eu Não é isso a mesmo? Daiane dos Santos, que é uma ginasta que é aposentada do Guga. Eles são jovens. E eles tiveram que se afastar da prática esportiva por conta dessa artrose. Porque é muito impacto, muito desgaste. Imagina aquelas piruetas que a Daiane dos Santos fazia na hora da aterrissagem. Imagina quem que tinha que absorver isso. Né? Por mais que tenha uma musculatura muito forte, o impacto é muito grande. Então, o joelho acabou tendo desgaste e foi afastando ela da prática esportiva. Tá. No dia a dia, tem exercícios, então, que eu posso fazer para ajudar a aliviar isso? Sim. Olha, vamos pensar no joelho, que eu acho que a dona de casa, quem está em casa, é uma região mais comum. Perfeito. Se a gente for pensar no joelho, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que essa artrose é um asfalto que está todo cheio de buraco. E é mais ou menos isso que acontece na nossa cartilagem. Se eu tiver andando de bicicleta nesse asfalto, é mais difícil se o buraco for muito grande. Se eu tiver de Jeep, um pouco mais fácil. Quem vai diferenciar nosso corpo estar andando de bicicleta ou de Jeep é o quanto de força e flexibilidade minha musculatura tem.
Então, o mais importante que eu acho que é para a pessoa de casa pensar em flexibilizar muito essa articulação. Então, imagina, você colocando uma faixa, né? Uma faixa, ela vai deitar. Pode ser um lençol, por exemplo? Pode ser um lençol, toalha? uma cinta, ela vai puxar o pé e vai alongar muito a região posterior. Fazer esse movimento aqui de alongar. Esse posterior, isso. Tá. Isso vai ganhar um pouco mais de espaço na articulação, ou ela pode em algum lugar e também puxa aqui, tá? Vai flexibilizar mais a parte da frente. Então, tanto o quadríceps quanto os isquiotibiais, que são as musculaturas mais responsáveis do joelho. A dona de casa está assistindo a gente lá, ela fala assim, mas eu não tenho dor, eu tô tranquila. Sim, mas isso vai fazer com que ela tenha uma melhor qualidade de vida para que ela não venha a ter. Não venha a ter. Exatamente. Tá. Então, é importante que todo mundo faça esses exercícios, tenha a prática de incorporar esses movimentos no seu dia a dia. Exatamente. Uma outra coisa que é importante, que vale ressaltar, é que exercícios na água para esses indivíduos vai ser muito benéfico. Por quê? Porque vai trabalhar, vai dar movimento para essa pessoa, vai fortalecer a musculatura e não tem impacto. Exercícios na água significa que eu tenho que entrar numa aula de hidroginástica? Pode ser uma hidroginástica, pode ser um tratamento da fisioterapia, que é a hidroterapia, pode ser uma aula de natação. Isso ajuda porque não tem impacto. Exercícios de baixo impacto, uma vez que um fator de risco bem grande é o impacto, né? Se ela vai... Por exemplo, saltos é uma coisa ruim para essa pessoa, porque vai ter mais impacto no joelho, nas articulações e podem piorar, né? Então, importante, fortalecer muito a coxa. Então, exercício. Uma pessoa deitou lá na cama e faz 3 séries de 10 repetições de erguer a perna. Deitado? Deitado. Deita, um joelho apoiadinho e ela vai erguer a perna 10 vezes, tá? Descansa, 30 segundos, 1 minuto, faz mais 10 repetições. Isso vai fortalecer a musculatura do joelho e vai fazer com que ela consiga ter mais músculos suficientes para absorver mais força, mais impacto. Imagina o seguinte, a minha articulação sofre menos se a minha musculatura está mais ativa, está mais forte. Tá? É mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Claro que na fisioterapia, no tratamento, se for muito... Né? A gente está falando de alguém que não tem ainda um comprometimento muito severo. Na fisioterapia, a gente vai trabalhar com mobilizações articulares para nutrir mais esse tecido, para aumentar o líquido sinovial, que é como se fosse um olhinho lá na nossa... O óleo que lubrifica, é isso? Na nossa articulação. Então, a fisioterapia tem mais recursos, obviamente, mas nem todo mundo tem condição, consegue ir até uma fisioterapia. Então, alguns exercícios em casa podem, de fato, ajudar muito ela. A gente falou sobre o joelho, né? Mostramos exercícios para o joelho. No caso da coluna, o que a gente faz nessa situação de artrose? Tá. Então, é isso. Na coluna, só muda o nome. Chama espôndilo, que quer dizer coluna, artrose. Tá. É a mesma coisa que no joelho. Tem o desgaste da cartilagem, todas as regiões. É muito importante. Se a gente for pensar ela deitada, talvez abraçar um joelho, né? Vou esperar. Ó, abraça o joelho. Eu tô pensando tudo que ela tá deitada, que ela é uma pessoa mais debilitada, tá? Abraça o joelho, depois abraça o outro joelho. Quanto tempo, Rodrigo? 30 segundos é o tempo ideal de alongamento. Perfeito. Tá? Ela pode deixar, ela pode alongar, esse alongamento que a gente fez aqui, ele vai ajudar bastante também na coluna. Ela pode dobrar os 2 joelhos e deixar cair um pouquinho, ela deitada, vai alongar mais a lombar. Existem alguns exercícios que a pessoa faz em pé. Se ela não tem tanta prática assim, ela pode começar deitada. A gente sempre pensa no deitado porque tem menos chance de errar, tem menos... Isso é importante. Vamos supor, eu poderia ensinar um exercício para pessoas mais jovens de tentar levar a mão no chão e flexibilizar a sua coluna. Só que pode ter uma pessoa mais idosa que não tem tanto equilíbrio, obviamente. Então a gente pensa partindo da ideia de que a pessoa... Ou alguém menos articular. Será que eu vou? Será que eu vou? Mais que isso, vocês já estão vendo que eu não consigo descer. Mas o que acontece? Lá se foram meus 12 anos de idade. Quanto mais você for fazendo, mais mobilidade na sua coluna você vai tendo e mais alongamento em cada vértebra, né? Então, isso é importante para toda essa cadeia muscular. Então, se você for fazendo todos os dias um pouquinho, você vai melhorar a sua performance, o seu alongamento e, de fato, diminuir o impacto na coluna. Bom, o Dr. Rodrigo vai continuar com a gente aqui, a doutora Julina vai continuar com a gente, conversando com a Maria Cândida. No próximo bloco, mais dores, mais problemas e mais soluções. Então não sai daí, o Tudo Posso já volta.